Gente, como passa rápido, né? Mais uma quarta-feira eu tava aqui pensando, meu Deus, como passa. E, gente, nunca eu acordo na quarta-feira sabendo o que eu vou falar. Isso, pra mim, é o mais legal, né? Porque a gente sabe que tem tantas coisas para abordar nesse assunto de medicina veterinária e mais ainda quando falamos de integrativa, mas para gente que trabalha com isso, é muito comum, né? Faz muito parte da nossa vida, da nossa rotina. Então, às vezes a gente pensa, mas o que eu vou falar disso? E não passa na nossa cabeça que você aí tem dúvida. E quando eu digo você aí, eu tô dizendo de você aí tutor, porque todos somos, né? Todo mundo que tá aqui seguindo a gente com certeza gosta de bichinho, pode estar sem bichinho nesse momento, né? Mas que é tutor de alma, eu sei que é. E os colegas, né, médicos veterinários, que dependem aí das nossas informações para conseguir indicar uma medicina complementar, técnicas complementares e a própria medicina integrativa. Gente, eu sou Juliana Moraes, sempre me apresento, porque eu sei que sempre tem gente nova por aqui. Sei que tem o pessoal que vê depois, né? Então, acho super normal eu começar a live e não ter ninguém aqui. E por que que eu acho normal? Porque 7 horas da manhã nesse friozinho, né? Bom dia, Adri. Eu sei que tem pouquinha gente que entra aqui 7 horas da manhã. A Adri é da primeira fileira, né? Mas eu sei que o pessoal deixa para ver depois e me fala e me faz algumas perguntas. Então fiquem à vontade. E aí hoje, como eu tava falando aqui, que eu nunca sei o que eu vou dizer, eu tava agora há pouco pensando, né? E eu peguei alguns prontuários nossos aqui dos nossos pacientes para pensar o que eu precisava passar para vocês, uma coisa que eu acharia legal. Não, Dri, já falei que você é da cadeira cativa. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho sobre manejo. Sabe por quê? A gente vem sempre batendo nessa tecla, né? De prevenir é melhor do que remediar, isso a gente já sabe, todo mundo já entendeu. Mas eu acho que é difícil como, né? Tem já muito mais informação do que se teve um dia, com toda certeza, mas o como, por exemplo, dentro da medicina chinesa, usando um pouquinho os conceitos de veterinária mesmo, às vezes é um pouco mais difícil, é mais obscuro para o tutor tomar essas decisões. E aí eu percebi lendo os prontuários, quantas vezes nós aqui internamente a gente se passa um pouco por vendedora chatona, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou parar o tratamento, ou eu não vou começar o tratamento, e a gente faz uma cara assim de, por quê, né? E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Então, sobre os porquês que a gente pode fazer tantas prevenções. E aí eu até dividi com a Adriana, que tá aí a semana passada, né, que ela tava falando quanto de trabalho dá algumas rotinas que a gente inventa aí com as técnicas complementares. Bom dia, Camila. E, e uma das coisas que eu comentei com ela é a rotina maluca que eu faço aqui em casa para os meus pais. Para o cachorro eu mostrei para vocês a semana passada, mas para os meus pais eu faço igual ou pior, né? Então, quem me conhece sabe que eu não lido bem com doenças, tudo que eu quero, tudo que eu posso prevenir, perda, então Deus me livre. Então, tudo que eu posso prevenir, eu faço, mesmo que isso faça da minha rotina algo mais cansativo e mais turbulento. Eu vi o pessoal aí apertando os coraçõezinhos. Bom dia, Rê. Então, os coraçõezinhos, gente, muito obrigada. Eu não falei dos corações, mas é a forma que o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal. Eu desconfio do Instagram, quero dizer aqui, porque a gente tá aí há 3 semanas para bater os 6K de seguidores. Tem hora que empaca, né, gente? Não tem jeito. É difícil gerar conteúdo pelo Instagram. E os jovens têm uma facilidade, né? Já nasceram nessa geração, a gente fica pensando, ai meu Deus, dizer o quê? Pra quem? Mas é algo muito legal, um público que existe e eu me pego vendo coisas e sabendo
formando opiniões pelo Instagram. Isso é muito engraçado, né? Vai comprar um doce, vai ver que cara que ele tem no Instagram. Vou num médico, vou ver se ele tem Instagram. Então, isso veio para ficar, não tem jeito, né? Faz parte da nossa vida. Então, quem puder dar os coraçõezinhos ou clicar no aviãozinho que fica aqui embaixo também, enviar o conteúdo para quem acha relevante, para quem vocês acharem que vale a pena, printar aqui a minha cara, falar que tem o hábito de ver o que a gente tá falando na Qualiverts, é sempre super bem-vindo. E aí, gente, vamos falar então de prevenção, como que a gente pode fazer. E aí eu peguei algumas coisinhas da nossa rotina mesmo, do que a gente pode fazer. A primeira que veio na minha cabeça é a obesidade. Obesidade é uma coisa que tá pegando muito. Eu li agora de manhãzinha 7 prontuários nossos. E eu vi em 4 deles obesidade e excesso de peso nos animais. Então, isso é uma coisa que tá demais. E por que tá demais, né, gente? Porque nós temos um conceito, desde pequenininho, né, é cultural nosso, achar que comida e carinho são sinônimos. Então, isso vem desde a avó, né, que dá bolacha antes do almoço, até nós, tutores, que enchemos o cachorro de coisas que ele não precisa. E os animais estão ficando obesos. E uma coisa interessante também é o quanto é comum que os tutores não achem grave. Ah, meu cachorro é gordinho, ele é bonitinho. E, gente, o meu tá gordo. Vocês têm noção? O cachorro de quem vos fala? Da veterinária tá gordo. Olha que vergonha. E por quê, né? A gente tem que estar atento em várias coisas. E sim, a comida e o carinho, eles são ali sinônimos na nossa cultura, porque muitas vezes a gente quer tapar um buraco ali, né? Tapar o sol com a peneira de algo que a gente não faz. Ah, eu não consegui passear hoje, mas eu dou um biscoitinho, dou um bifinho. Ah, eu sento para jantar, eu não tenho tempo para jogar uma bolinha, mas eu tenho tempo de jogar um pedaço do que eu tô comendo. E ele come, ele fica ali do meu lado, e assim eu consigo provar o meu carinho por ele. Então, enfim, pelos mais diversos motivos, a gente tá vendo bichinho gordo. Quando eu digo dos bichinhos, a gente pensa muito mais em cachorro, claro, né? Os nossos pacientes aqui são muito mais cães, mas eu vejo muita calopsita, muito hamster, gente fora do peso. Que situação. E na China, o que é interessante, né? Todo mundo sabe que eu falo de todas as técnicas, mas a acupuntura é o meu forte, né? Então, na China, você ser gordo, você ter obesidade é pior do que você ter câncer. Uma pessoa com obesidade, ela normalmente passa na frente na fila, né? De uma pessoa com câncer. Então, olha que situação. E aqui a gente trata a obesidade com tanta naturalidade. Ah, ele é fofinho, ah, ele só tá gordinho. Então, são prevenções que a gente pode fazer. E aí, eu sempre volto no meu super símbolo tal, né? Que ele é super didático, para falar um pouquinho do que significa isso. Então, assim, quando a gente joga obesidade para os 5 elementos, que são esses aqui que vocês estão cansados de ver, a umidade, que é relacionada à obesidade, ganho de peso, ela tá aqui nesse elemento amarelo. Então, ela caracteriza uma deficiência do baço e do pâncreas, onde a gente tem aqui inseridos no elemento terra. Estão vendo essas letrinhas aqui, ó? Baço, pâncreas e estômago. A umidade é um dos fatores patógenos que faz com que esse elemento se desequilibre e cause doenças. Porém, quando a gente tem junção de 2 fatores patógenos, que é o calor e a umidade, mas o que é isso, né? Eu tô falando aqui chinesmente, a gente tem uma piora do funcionamento do organismo. O que é isso? Então, assim, gente, o que é esse calor? O calor, ele tá ligado a diversas coisas. Então, por exemplo, nós somos indivíduos constantemente inflamados. Nós somos inflamados. Todas as mulheres que estão me ouvindo nesse momento, respondam. Vocês têm celulite, amores? É claro, né? As nossas coxas e os nossos bumbuns que o digam. Então, assim, e quanto mais velha nós ficamos, pior é de tirar. Por quê?
Porque nós nos tornamos indivíduos inflamados cada vez mais pela nossa forma de vida, e até magro é inflamado. O que é essa inflamação? Primeiro, a inflamação ela é caracterizada por 4 características que a gente aprende lá na patologia, que é a dor, o rubor, o calor e o tumor. Esse é o hard da inflamação, é a espinha, tá? É aquele que tá inflamadaço. Só que quando a gente vai lá para drenagem linfática, os homens que estão me ouvindo, deem um tempinho, que eu já faço analogia de vocês. Mas quando a gente vai para drenagem, que a gente parece um pão, a pizza lá e o pessoal amassando a gente, dói muito. E por que dói? Porque a gente está inflamada, né? Então, o que é a celulite? São aqueles calombinhos, né? Que caracteriza aqueles tumorizinhos na nossa pele. Tumor é aumento de volume, tá, gente? Não tem nada a ver com câncer. Então, tumor é aumento de volume. E dói demais a inflamação. E o que inflama a gente? O que inflama a gente é principalmente o carboidrato. Quando a gente vai estudar nutrição, a gente vê que o carboidrato inflama demais a gente. E quando não é o carboidrato? São as porcarias que vão nos industrializados, tá? Aquele monte de coisa. Eu brinco com a Mari, que é nossa gerente aqui de marketing, que às vezes a gente vai fazer um miojo. Eu já fui fazer um miojo na casa dela e a gente foi ler o negócio, deu medo de comer. Vamos ver se agora vai, porque parece que a internet tá ruinzinha. Então, gente, aquilo parecia mais um explosivo de tanto componente químico que tinha dentro de um miojo. E o que era para ter só um macarrão, né? Que tivesse ali um pouquinho mais de oleosidade, que a gente sabe que é um macarrãozinho frito, tudo bem, mas um componente, um monte de componente. Outro dia eu também fui tomar aqueles suquinhos da Del Valle, e eu adoro o de maracujá. E aí eu tava tomando, e aí quando eu virei, pra minha surpresa, não tem maracujá no suco de maracujá. E eu falei, meu Deus. E quando eu fui ver, tem corante disso, sabor daquilo, tem até cenoura no suco de maracujá, mas maracujá não tem. Então, tudo isso vai inflamando o nosso organismo, caracterizando o calor, que vai trazer uma das características da inflamação, e umidade, que vai atuar aqui na deficiência do baço e do pâncreas, que pela medicina chinesa é quem vai fazer essa metabolização, tá? E aí a gente vai chegar no indivíduo gorducho. Mulheres, é muito comum que a gente veja aquele formato coxinha, o tal do corpão violão, sabe? Isso é muito característica de umidade, porque a gente fixa muito umidade ali, gordura no culote, né? Ali nos quadris. E aí, para os homens, a mesma coisa. Homem tem celulite? Tem. Ah, disfarça-se mais? Sim, disfarça-se, né? Mas o homem, ele tem uma tendência de formar aquele abdômen globoso, que é aquela barriguinha do chope, e que eles agem com naturalidade. Vai ficando mais velho, vai ficando com pança, e eles agem com naturalidade, mas é a umidade. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a umidade, gente, junto com o calor, é o principal fator que vai formar o câncer. Então, quem tem calor e umidade, normalmente o fator 1 são esses fatores patógenos, a inflamação, é a obesidade. O fator 2 é o câncer. E aí, como que a gente pode prevenir isso? Primeiro, obviamente, escolhendo o que a gente vai comer. Eu adoro a frase que fala, faça do alimento o seu primeiro medicamento. Eu adoro. Mas, a gente faz tudo certo? É claro que não, né? A gente sempre tem aquela saidinha ali. E aí, por exemplo, a Dri, que tá aqui com a gente, ela é vegana. Ah, é super legal, né? Só que a gente também tem um conceito que quem é vegano e quem é vegetariano é saudável. E não é. Então, pode ser, né? Não é que não é. Pode ser. Mas o que eu quero dizer é que uma coisa não tá relacionada à outra. Você pode ser um vegano e se alimentar de um monte de coisa que faça mal pro seu organismo, né? Não é porque não tem origem animal que você tá livre aí das tranqueiras do mercado, não.
Então isso é uma coisa legal de se pensar, porque eu já vi muita gente falando assim, eu tô comendo pizza. Mas é vegana. Então, o conceito do alimento é o mesmo. Então, é uma das... Olha lá, a Adri tá falando, a vegana que adora fritura. E aí entram nessas coisas. A gente tá carreando pro nosso organismo alimentos que vão levar a esses fatores patógenos que eu falei. Então, a primeira prevenção, com certeza, é pela boca, né? Existem alguns alimentos, por exemplo, a alga nori, a gente fala muito dela aqui, indica muito ela nas receitas, e não é mais também, viu, Dri? A Dri tá falando que só conhece a Mari, que é vegana e fitness. Mas, gente, essa pandemia colocou todo mundo à prova, né? Então, aquela comida mais rápida, você acaba comendo um pouco mais, aí vem o frio e a pandemia, aí você fica naquela de voltar ou não pra academia, e nisso todo mundo ganhou bem uns quilinhos, inclusive os pets, né? Porque a gente fica em casa o dia inteiro, que eles ganhavam antes uma vez por dia, agora eles ganham 3, 4 vezes por dia. Então tem isso também. Antes ficava uma pessoa em casa, agora fica 4, 5 pessoas em casa. Então tudo isso piorou pro lado deles. E aí, gente, tirando o que vai comer, a alga nori que eu ia falar, ela pega muita umidade. Então dá para vocês usarem a alga nori na rotina e ela vai ajudar. Mas eu vou comer lasanha e uma alga nori, vai ficar tudo bem? Não, né? Mas ela ajuda muito nesses aspectos. E aí você manter, claro, atividade física. E aí eu tô falando pro pet também. Ontem me perguntaram, uma tutora perguntou aqui se a alga nori poderia ser temperada. E aí é não a resposta. Sem tempero, tá? A alga nori bem só ela mesmo. Pode pegar uma folhinha dela por dia, quebrar no alimento do animal, ela é salgadinha, o pessoal gosta e come aquilo, é bem legal. E divide ali uma coisa que pode dividir com o cachorro. Petisco. Tem os petiscos naturais, os fitness, né? Os vários petiscos muito legais, funcionais, que a gente chama. Mostrei alguns para vocês a semana passada, cada vez mais tem marcas se preocupando com isso. Nós aqui, a gente tinha muita necessidade das veterinárias, as especialistas, durante, por exemplo, o processo de fisioterapia, oferecer alguma coisinha pro bichinho, para ele gostar, para ele comer. Então, a gente dava ali o petisco e bem no início, eu nunca trabalhei com isso, porque eu acho que o animal me olha com uma cara de interesseiro, que ele nem tá prestando atenção na minha sessão. Mas a físio é mais difícil, porque tem que pular obstáculo, tem que fazer o 8, tem que zigue-zaguear os obstáculos. Então, é comum que as físios utilizem. E quando a gente iniciou aqui a Qualivetes Equipe Fisioterapia, foi uma das coisas que eu torci a cara e falei, gente, eu não quero petisco na sessão. E aí naquela de, por quê, gente? O paladar deles fica um paladar muito exigente. Animalzinho que tá acostumado a receber tranqueiras, seja a nossa comida temperada, seja a borda da pizza, seja a esfirra, ou seja aquelas coisas que tem para eles no mercado, então... aqueles ossos recheados de sei lá o que. Tem uns agora que vem um negócio vermelho dentro que é puro corante. Tem chiclete para cachorro, tem cerveja, tem quibe, tem, enfim, né? A tranqueira tá solta aí. Então, animais que estão acostumados, ou mesmo os mais conhecidos, que é o pacote de bifinho, que tem de diversas marcas, né? E agora tem uns escritos assim na embalagem, naturais, e isso é o máximo, né? Aí eu te desafio, façam em casa e me falem se dura o mesmo tempo que tá ali na validade do negócio. E aqueles, os biscoitinhos, né? Quando eu tô falando mal, eu não falo o nome, tá, gente? Só quando eu falo bem. Os biscoitinhos lá que tem o formato de ossinho, que tem até uma das apresentações deles, são 4 sabores. Um é verde, 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 fala que é espinafre. Outro é laranja, laranja, fala que é cenoura. Outro é branquinho, fala que é leite. E aí o único mamífero bobo o suficiente para continuar tomando leite depois de adulto é o humano, gente. Nenhum animal tem que tomar leite. Eles não tomam naturalmente. Quem inventa essa história somos nós, né? Mas enfim. E o outro, ele é um marrom meio vermelho e fala que é carne. E aí você lê atrás, é tudo a mesma coisa, tudo com base de farinha, carboidrato puro, pura tranqueira. É o McDonald's do cachorro.
E aí a gente compra aquilo, dá para o cachorro, ele vai engordando e vai criando um processo dentro do organismo dele que caracteriza aquilo que eu falei para vocês de calor e umidade. Hoje é gordurinha, amanhã é câncer, tá? Então, são olhares que o acupunturista tem, que o médico tradicional chinês tem, que é muito legal a gente trazer pra vida, pra rotina, porque é coisa tão boba. Tá gordinho, come lá uma alganori, faz uma dietinha, faz um exercício físico, dieta do animal, como que faz? Vamos falar disso também, que é bem legal. Todo animal que tá gordo, ele vai no veterinário quando o tutor leva, né? Claro, porque eles não vão sozinhos. E aí o veterinário percebe, fala assim: olha, o seu animal tá um pouquinho fora do peso. Vamos mudar para o quê? Para a ração light. E aí tem tantas, né? Também. Ah, ela tem menos caloria. Gente, isso eu já aprendi na faculdade. Eu tenho 12 anos de formada. Isso quer dizer que há 17 anos atrás, porque nutrição é uma das primeiras matérias que a gente tem, já se falava que essas rações deixam super a desejar na nutrição do animal, porque elas têm menos nutriente, então ele vai absorver menos nutriente. Só que assim, quando você pega a composição, a tranqueira é a mesma, só que nutricionalmente ela é mais fraca, vamos dizer assim. E aí o que vem acontecendo? A gente tá com um caso aqui, um monte, mas eu tô lembrando de dois que estão com essa ração e que o tutor tá falando constantemente pra gente que o bichinho tá com fome. E aí o que ele faz? Ele põe carninha, põe franguinho, põe cenourinha. Eu tô lembrando até de um outro caso aqui grave, e eu quero dividir isso com vocês, que é um animal que come tudo. Ele tem 14 anos e ele come tudo. Tudo o quê? Tudo. Tudo que as tutoras comem, os tutores comem, eles oferecem pro animalzinho. Ele tá numa situação, gente, ele tá com dificuldade de andar e ele tá com tumor pelo corpo inteiro. Tem lugar que estourou o tumor, ele nunca fez exame, não sabe se é benigno ou maligno, então são aumentos de volume, né? Pelo corpo inteiro, ulcerando. E isso faz com que a gente nem consiga fazer, por exemplo, uma fisioterapia na água, porque eu não consigo colocar esse tipo de problema na água, vai piorar bastante. Então, ele tá enorme, com dor, ele tá com na pata que ulcerou demais, a tutora tá enfaixando. E aí eu fui conversar com ela. Na minha opinião, e eu acho que na opinião da maioria das pessoas desse mercado, dos médicos veterinários, um animal hoje de 14 anos, ele sim é um animal idoso, mas ele não é um animal fim de carreira, me entendem? Por quê? Porque a gente tem animais vivendo aí até 20, 21, 22, né? O meu recorde foi 23. Então, nós temos isso. E o que a gente percebe é que as pessoas, elas brincam de Deus consigo mesmas e com os animais, né? Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum que as pessoas decidam que, já viveu demais. E foi o que a tutora me disse. Juliana, já viveu 14 anos, eu não vou deixar de dar nada. Ele sempre comeu tudo que a gente comeu. Só que hoje ele não anda, né? Hoje ele tá gigantesco. Hoje eu tenho que virar o cachorro de um lado, virar o cachorro do outro. E mesmo assim, ela disse que se recusa a mudar a alimentação. Pra gente, isso é um soco no estômago, sabe? Porque a gente tá aqui pra ensinar, pra apoiar. E a gente entende que uma pessoa e um cachorro que tiveram vidas desregradas durante 14 anos, não é da noite pro dia que a gente vai mudar. Mas eu acredito que o mesmo amor que o tutor fala que tem quando dá a borda da pizza pro cachorro, pode ser o mesmo amor que ele pode ter no momento em que ele decide fazer uma dieta pro cachorro, pro gato, pro passarinho, pro hamster, né? Eu acho que falta um pouquinho disso. E aí veio a informação pior. Ele adora chocolate.
E, gente, o chocolate, ele é tóxico, né? Os animais, eles não conseguem digerir, eles não têm a enzima que digere a substância presente no cacau. E aí, o que que acontece? Esse animal, ele tá sendo intoxicado há anos. E, claro, meu olho se arregalou, da físio se arregalou, da acupunturista se arregalou. Bom dia. E eu falei, não pode, não faz isso. E ela falou, essa história que vocês veterinários contam, que chocolate mata, é mentira, porque se fosse verdade, meu animal já teria morrido. Gente, não é uma história que ninguém conta, porque não teria porquê, né? Ninguém mentir em relação a isso, a cebola, a uva, alguns alimentos tóxicos pro cão e para outros animais também, as sementes utilizadas na alimentação das aves, não tem porquê. Só que a gente tem como analogia aí o cigarro, as drogas, o álcool na vida dos humanos, né? Mata, mata. Ah, é rápido? Não. Eu perdi um paciente numa Páscoa, faz, sei lá, uns 3, 4 anos, com um ovo da Copenhague. Por quê? Porque era um chocolate meio amargo e muito, muito puro, né? Com bastante cacau. E era um poodlezinho, velhinho, já também uns 15 anos. Ele subiu na cama da tutora e ele pegou o ovo de Páscoa. E aí ele comeu esse ovo de Páscoa e ele foi internado, ele ficou 3 dias internado e ele faleceu. Então, gente, é muito sério, sim, né? Tem gente que põe cebola na fruteira, a minha mãe é uma delas. E alguns cães, né? Cada um sabe o cachorro que tem, gente. Bicho é igual marido, cada um sabe o que tem. Então, às vezes a pessoa coloca ali no piso de baixo, né? Da fruteira ali. E eu já vi cachorro indo lá pegando e também se intoxicando com a cebola. O pessoal tá aqui comentando, o fato de não terem conhecimento faz com que muitos bajulem os pets da forma errada, né? Concordo 100%, é o mesmo que dar droga pro pet. A Adri tá comentando também, é triste, é muita ignorância. De fato, gente, muita gente ouvir isso é rasgar o diploma, sabe? Que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa terra? Que eu não tô dando a informação certa. E aí, a Adri tá falando, né? Muita gente pensa dessa forma, viveu pouco, mas fez tudo o que queria. É isso. E aí depois morre e chora, né? Nossa, me dá uma raiva, gente. Normalmente eu não consigo fazer muita cena, né? Não nasci muito pra coisa. E aí eu não sou da pessoa que fala, ai, meus sentimentos. Porque assim, na hora de fazer a besteira fez, sabe? E tá tendo orientação, tá tendo oportunidade, e parece que procura uma equipe complementar ou profissionais especializados só pra apurrinhar, como diria minha avó, só pra apurrinhar a vida dos outros, porque não quer fazer nada direito. E aí faz tudo errado, leva o bicho para uma situação deplorável. Não é ela que tá sem andar, né? Então ela fala lá, eu sofro por ele. Gente, fala sério, né? No dos outros é refresco, já diziam. Então o cachorro que tá sem andar, o cachorro que tá parecendo um leitão de Natal e todo ulcerado, cheio de tumor e comendo chocolate, né? De fato, é um lamento desencontrado. Estão comentando aqui, é verdade, é um lamento totalmente desencontrado, totalmente contraditório. E aí a minha cara fica só no sabe? Porque, gente, é muito difícil. A gente teve, né, entrando aí nos manejos inadequados de como a gente pode prevenir. Vou contar uma história aqui do A gente teve uma pacientezinha há uns 4, 5 meses atrás, veio indicada por uma veterinária, uma parceira nossa. Não vou citar, porque, né, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. E aí veio indicada uma fofa, uma shih tzuzinha pequenininha.
E as meninas que foram lá atendê-la, elas vieram com informações esquisitas. O que são informações esquisitas, né? A gente preenche isso aqui, gente. Prontuário é esquisito também de medicina chinesa. A gente vai jogando tudo aqui nos elementos, a gente vai vendo a língua. Então, isso é legal, porque quando a gente fala de prevenção, a gente meio que tem uma visão de raio-x. Isso é muito legal. Depois vou contar do estopa, que eu sempre conto da vida pessoal, né? Pra trazer experiência para vocês. E aí as meninas falaram: ela é mole, ela não consegue ficar em pé para fazer os exercícios, foi difícil ela ficar em pé, mas não é que ela não anda. É uma cachorra extremamente prostrada, que demonstra uma prostração constante, que não reage, ela não é reativa. E vieram essas informações. Ela fez umas 2, 3 sessões de físio e acho que fez umas 2 de acupuntura também. E aí a tutora falou: eu vou parar. Aí a gente falou: como assim parar, né? Uma cachorrinha que tá nessa condição e a gente não entende muito bem por quê. Por sua vez, a veterinária clínica estava fazendo a parte dela, fazendo vários exames, tentando descartar a endocrinopatia, que tem várias doenças endócrinas que traz sintomas parecidos, né? Eu chamo Juliana, o pessoal da Multitécnica tá perguntando, eu também não sei o seu, eu sou Juliana Moraes. E aí, gente, ela falou: eu vou parar. E aí a gente falou: meu Deus, não. E parou e desapareceu. E a gente sempre tenta falar com a pessoa 1 semana, 2 semanas para ver como que tá o animal, se quer voltar. A gente sabe que tem a galera do desafio financeiro, tenta ajudar. E aí ontem ela falou: ela faleceu. Anteontem ela falou: ela faleceu. E aí eu falei: acontece, né? A gente sente muito, mas o que ela tinha? Não sei, porque a gente não chegou a fazer todos os exames. Era uma cachorrinha de 9 anos, né? É o Robson. Bem-vindo, Robson. E uma cachorrinha de 9 anos. E aí, gente, olha que contraditório também, né? Levou no veterinário, aí a veterinária pediu todos os exames, mas aí o tutor não fez todos os exames. Aí você procura a equipe de técnica complementar, inicia um trabalho de medicina integrativa com fisioacupuntura, mas decide que não vai continuar, porque não tá vendo resultados, porque a sua cachorrinha, no caso dela, continua apresentando os mesmos sintomas. Mas em nenhum momento passou pela cabeça da tutora que o organismo dessa cachorra estava desequilibrando, e que em uma hora o próximo passo é a falência de tudo. E aí vem o falecimento, ela estava arrasada, e ela falava assim pra mim: eu devia ter feito mais, eu não podia ter parado o tratamento, eu devia ter ouvido vocês. E eu só no porque, gente, né? Falta palavras. Então, é muito difícil mesmo. E aí eu falei que eu ia falar do estopa sobre prevenção que dá pra fazer. Quando uma amiga minha achou estopa, e lá estava estopa no lixo, lá de Santo André, que é o meu cachorro, ele chegou, ele era muito novinho, não tinha um dente na boca, era bem neném. Eu chuto que ele não tinha 45 dias, era bem pequenininho mesmo. E ele chegou... Ai, gente, uma hora eu posto uma foto. Uma cara de poodle, e poodle é uma piada interna para os veterinários, porque a gente fala que poodle, vai a alma, fica o corpo. Por que a gente fala isso, né? Por que a gente tem essa brincadeira? Porque os poodles, eles vão até 20 anos, 21, 22, eles vão. Só que eles vão com todas as patologias possíveis e imaginárias, né? Então, eles têm cardiopatia, eles tendem a endocrinopatia, eles tendem a obesidade, eles têm problema osteoarticular e a coisa vai, né? Mas eles estão lá, firme e forte. E aí ele chegou com aquele jeito de pudolata, né? Eu já era acupunturista e aí eu olhei e fiz, tá. Por quê, né? Eu falei, vem problema pela frente. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o elemento fogo, que é onde está o coração, né? Aqui, se vocês olharem, tem uma colinha, ó, tem um C de coração, que mora dentro desse elemento. Então, você olha pra cara de um poodle,
você já pensa, deu ruim. E aí, assim, né, eu falei, o que eu vou fazer para melhorar a minha vida? Que é o que eu sempre penso. E eu comecei uma prevenção num cachorro de 45 dias, né, de um pouco mais de um mês. E um dos erros principais que a gente vê é assim, olha, eu vou guardar o seu cartão, viu? Porque hoje o meu animal não precisa, mas amanhã. Só que amanhã, gente, é bucha que vocês trazem, né? Por quê? E a mesma coisa vem às vezes dos colegas que não têm informação necessária. Por que é bucha? Porque aí já desequilibrou tudo. Aí você não tem problema só em uma das bolas coloridas aqui, um dos elementos. Você tem problema em tudo, né? Então não é mais uma agulha, são 15, né? O que eu quero dizer não é mais um ponto, 2 pontos. Não. Você faz uma série de tratamentos. Você faz primeiro para tratar sintoma, para o animal se sentir melhor. Depois você faz para tratar causa. Enfim, vira uma bola de neve. Assim como a nossa saúde. O Robson tá comentando aqui. Minha esposa teve um que viveu 14 anos, ele só teve que ser sacrificado porque as patologias presentes nele já incomodavam tanto que o pobre cãozinho sofria muito. Isso é muito comum, Robson, muito comum. Porque nos poodles, o incômodo normalmente vem do tutor, porque vê que o animalzinho tá com tanta patologia, tá sofrendo e tal, tal, tal. E tem o pessoal, né, que é contra a eutanásia, que, enfim, opta por não fazer. E eu já vi, assim, situações terríveis, terríveis. Animais que você olha e fala, não, a gente precisa ter um pouquinho de piedade dele. Eu já vi situações assim também. E aí eu comecei a prevenção no estopa, né? Então, o estopa, ele faz uso de homeopático, tá até aqui, né? Eu mostrei pra vocês a semana passada. Esse Cardioplus aqui, ele usa desde que ele chegou aqui em casa, que é um homeopático para equilíbrio do coração. Então, todos os dias eu ponho 9 borrifadas na água, desde sempre. Se ele ficou uma semana sem isso aqui, foi muito, porque foi o tempo de pedir e chegar. Então, eu sempre, sempre, sempre usei. Juliana, deu resultado? A cardio do estopa é a Renata, lá da equipe do Naia, da equipe do Jun, que é uma das referências de cardio em São Paulo. Super indico a Rê, quem quiser eu passo o telefone. E eles são fantásticos, é uma equipe top. E eu levo o estopa lá, né? Agora ele tá numa fase de ir visitar a Rê a cada 3 meses. Ele tem uma cardiopatia severa, como eu já esperava, então eu não esperava que ele não tivesse, mas eu esperava justamente o que aconteceu. Então, eu fiz o primeiro eletro e eco no estopa, ele tinha 5 anos. Antes ele não teve sintoma nenhum, aos 5 ele não tinha também, mas eu fiz. E um amigo muito próximo, aí, gente, fiquem de olho, porque o veterinário, ele não tem olhar de raio-x. E esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, tanto com os médicos quanto com os veterinários, porque a gente desdenha de algumas situações. E o que é isso? Para o veterinário, para o médico, algumas situações viram rotineiras. E aí perdem o seu valor, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque conversando com esse amigo, ele auscultou o estopa e eu falei, eu vou fazer eletro e eco nele. E ele falou, você tá louca, não tem nada aqui, imagina, tá ótimo. Se tivesse, eu auscultaria. Como eu nunca confiei nos meus ouvidos, é claro que, gente, tem animalzinho que você ausculta, né? Coloca lá o esteto e ausculta, e parece que tem uma escola de samba no coração do cachorro. Sim, isso acontece, no pulmão também. Agora, quando é algo muito sutil, eu particularmente duvido do nosso entendimento sobre. E aí eu acho que pelo menos tem que ser auscultado pelo ouvido de um cardiologista, entende? Eu auscultava, também não achava nada esquisito, ele auscultou, falou que eu era louca, e eu, como boa louca, fui levar para fazer eco e eletro. E o que deu? Deu insuficiência de mitral e de tricúspide, as 2 válvulas do coração. Então, ele já era um cardiopatazinho, tá?
tomando homeopatia, fazendo acupuntura, já era. Ah, era muito leve. Sim, era muito leve. No dia que saiu o resultado do exame, eu mandei para o meu colega veterinário e eu falei, dá uma olhadinha nisso. E ele falou, de quem é esse exame? Eu falei, lê o nome do paciente. E era do estopa. Então, o mesmo paciente que ele disse que não tinha nada. Mas ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Não, gente, não é um julgamento do profissional. É uma questão de bom senso, sabe? De levar os ouvidos que escutam melhor e vocês terem o bom senso de buscar um especialista. Quando a gente sabe que vai dar ruim, a gente fica de olho naquilo, tá? Esse é um dos cuidados aí principais da prevenção. E o Robson tá complementando que o cachorrinho era cego, extremamente bravo, não enxergava nada, às vezes ficava bravo até com a parede. Olha que interessante, eu vou pegar esse gancho aqui do Robson para falar um pouquinho sobre isso. Só vou finalizar aqui do estopa, tá, gente? O que aconteceu, que era o que eu gostaria mesmo que acontecesse. O estopa chegou aos 7 anos, a gente começou a fazer um tratamento complementar mais incisivo em relação à cardiopatia. Então, eu já entrei com acupuntura semanal, ele começou a usar fitoterápicos também, então a gente começou a fazer todo esse trabalho. E aí, faz uns 2 anos e pouco, que eu também comecei a medicina quântica com ele. Então, tem tudo isso. E petisco, que ajuda no coração, enfim, né? Tudo que é possível a gente faz. E o ano passado, quando a gente foi visitar a Renata examinou e tal, e a Renata falou, agora ele tá com 11 anos, vai fazer 12, agora eu acho que é a hora da gente entrar com a primeira medicação, que vai ajudar ali na nutrição desse coração, vamos dizer assim. E ele começou a usar medicação com 11 anos. Para mim, foi top, tá? Foi legal. Eu alcancei meu objetivo. E eu ouvi de algumas pessoas assim, mas não era para o seu animal, já que você previne tanto, não era para ele ter. Gente, é característica, é predisposição, tá? Então, ele vai ter. Era muito difícil que ele não tivesse. Não dá pra gente falar que é uma regra, que era certeza, mas era certeza, entendem? Então, eu acho que tá perfeito tudo que aconteceu. E eu vou pegar o gancho do Robson, do que ele falou do poodlezinho que era cego, bravo e que não enxergava nada. Olha que interessante, gente. Adoro falar que medicina chinesa é bruxaria, porque é muito legal. E aqui, nesse monte de círculo colorido, aqui nesse círculo verde, a gente tem aqui duas letrinhas, que é uma cola, vesícula biliar, e aqui é fígado. E aqui é o elemento madeira, né? Quando a gente tem deficiência aqui, sabe quem abre o canal do fígado? Os olhos. E sabe que sentimento que está envolvido na madeira? A raiva. E aí, sabe o que acontece? Animais muito agressivos durante toda a vida dele, que ele é bravo. Tudo que é demais, gente, tudo. Cachorro bobo demais, cachorro feliz demais, tudo. Pessoa boba demais, pessoa feliz demais. Pessoa que ri de tudo é boba. Também é desequilíbrio, tudo é desequilíbrio. A real é que a gente tem que tentar vir pra cá. Tudo com equilíbrio. Então, é a história do Yin não existe sem Yang, Yang não existe sem Yin. Isso aqui tá em constante movimento. Yang vira Yin, Yin vira Yang. E a gente tem que equilibrar o organismo. Essa é a sacada, tá? Aqui, esse negócio é muito legal também, ó, gente. Que aqui tem uma cola também, tá vendo, ó? Quando a gente fala de elemento madeira. E aí, pegando o gancho do cachorrinho aí da esposa do Robson, ó, eu vou ler pra vocês. Então, a característica, né, flexibilidade. Quando a gente vê desequilíbrios na madeira, a gente normalmente vê essa característica sendo ali um pouco desequilibrada mesmo na flexibilidade. O órgão envolvido é o fígado e a víscera é a vesícula biliar, como eu mostrei para vocês. Emoção, raiva e agressividade. Órgão do sentido, visão, secreção, lágrimas.
Estação, primavera. Tá vendo que tem um monte de característica? Som, grito. Clima, vento. Desencadeamento, decisão, controle. Cor, verde. Temperamento, irritabilidade. Sabor, azedo e ácido. Componente bioquímico, gordura. Vitamina A e B12. Mineral, cobre e ferro. Esforço excessivo, ver e ler. Cheiro corporal, rançoso. Aspecto psíquico, alma. Partes nutridas, músculos, unhas e olhos. Ah, super complexo tudo isso que eu li, eu tenho certeza. Só que o que eu quero dizer é que toda vez que a gente pensa numa bola colorida, num elemento prejudicado, a gente vem aqui e pensa num elemento, em características desse elemento. Por meio dessas características, se torna mais fácil que a gente feche um padrão energético e trate esse paciente. O que eu quero dizer? Aí no poodlezinho da esposa do Robson. Um animal que ele já é bravinho, não é dele. Ah, é da natureza dele. Gente, é desequilíbrio. Então, tem que tratar. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai ter problemas aqui, por exemplo, na nutrição. Unha, visão, músculo, tá tudo relacionado a esse elemento. Você vai ter, por exemplo, um animal com hepatopatia. Você vai fazer exame, as enzimas do fígado vão estar lá nas alturas. E às vezes a gente pega isso muito no comecinho, entendeu? Se você pega que aqui tá desequilibrado no início da doença, com certeza você pode fazer milhares de coisas que levem esse animalzinho a ter uma qualidade de vida melhor. E aí, de repente, poderia ter sido oferecido várias coisas, tá bom. Mas qual é a questão, né? O Robson pode falar aí pra gente. É informação, porque a gente não tem. E da onde vocês vão tirar isso? É esse trabalho de formiguinha que eu faço, que alguns colegas fazem. É trazer, é informar, é fazer com que vocês... Não espero que vocês cheguem hoje no trabalho e conversem lá com o colega do trabalho e falem, é porque o fígado nutre os olhos e os músculos. Não, gente, não espero. Mas espero que quando vocês ouvirem que um animal é bravo, você fale, não é normal não, viu? Isso aí é desequilíbrio, tem que tratar. Entendeu? Então, quando a gente sabe que tudo é um desequilíbrio e a gente tem que lidar com ele, consequentemente, a gente tem melhores resultados. Sabe aquele animalzinho tão feliz que toda vez que alguém chega, ele faz xixi de felicidade? Não é normal, é desequilíbrio. Então, é o organismo mostrando pra gente que tem um elemento ali em desequilíbrio. Dá pra tratar também, tá? Bom dia, Carlos. Aí o Robson falou aqui pra gente. Minha sogra tem muito engraçada, se chama Estopinha. Olha, é uma raça indefinida, é tipo Estopa. O Estopa já veio com o nome, gente. Eu tinha certeza que o meu próximo cachorro chamaria Estopa, certeza. Quando minha amiga ligou e falou que tinha achado ele, eu falei, ele tem cara de Estopa? E ela falou, tem, então eu já sabia. Aí o Robson falou assim, tem profissionais que confiam na experiência, tendem a dar diagnósticos precipitados e às vezes muito vago. Essa atitude omissa pode custar a vida do bichinho que faz parte da família. Sabe uma coisa que eu super condeno? Da minha classe, das outras também. A gente tem alguns profissionais que envelhecem e o cérebro envelhece junto, e tem outros que eles só envelhecem de cara. Esses são maravilhosos, né? Porque aí eles têm experiência e são tops. Mas os que envelhecem de cérebro também, esses causam, né, gente? Por quê? Porque sabe o que eu vejo bastante? O pessoal de antigamente, eles não tinham essa porrada de exame aí que a gente tem para pedir, sabe? É claro que, né, tem outro lado também. Tem aquele animal que chega mancando da pata direita e sai com a prescrição de 8 posições de radiografia, nananã. Tem o excesso. Mas, na minha opinião, uma opinião muito pessoal, se a gente tem a possibilidade de fazer exames e se a tecnologia está ao nosso favor na nossa era, usemos, né? Usemos. Porque eu já vi bastante pessoal falar assim, não, isso aí eu sei o que é. Não, de olhar eu já sei. E aí eu penso, gente, deve ser muito ruim, porque eu não sei de olhar. Então, lesão de pele, isso aí de longe é fungo. De longe, infecção secundária. Gente, né?
né? Ah, de olhar eu sei que é hérnia de disco. Não, de olhar é luxação de patela. Luxação de patela é mais fácil, que você sente na mão mesmo. Mas tem umas coisas, gente, que de olhar não sabe nada, entendeu? Então não endeusem pessoas diplomadas que dizem que não precisa de exames complementares para se fechar um diagnóstico. Isso não existe. Ah, de olhar eu sei que a plaqueta tá muito baixa. Não, de olhar você sabe que não tá bom, né? Mas o que vai te contar realmente o nível da gravidade da coisa são os exames. E tem que fazer, não... Opa! Ó, rodei vocês. E tem que fazer, não tem jeito, né? A Adri falou, o que você disse sobre o clínico e o cardiologista me fez lembrar sobre fazer exames de palpação de mama com ginecologista e com um mastologista. Por que, Adri? Não entendi. Você disse sobre o clínico e o cardiologista me fez lembrar sobre fazer exame de palpação de mama. Ah, com ginecologista e com mastologista. Acho que eu entendi, Dri, porque a gente palpa, não sente porcaria nenhuma, né? Gente, falando disso, né? Acho que é sempre importante falar. Mas isso pra mulher é muito difícil, viu? E homens, Robson, sei que você tá aí, mas tem sua esposa. É muito difícil essa história de palpar a mama e sentir nódulo, né? E uma vez eu ouvi uma coisa da ginecologista interessante, que eu falei pra ela assim, nossa, eu tô cheia de nódulo, porque eu sentia muita coisa. E aí ela falou assim, mama nova tem muita gordura ainda, então são nódulos de gordura, isso é comum. Então, gente, olha que punk, né? Ainda tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Então, não é mais fácil ir no médico, né? Lá no tempo que tem que ir, a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? E aí o Robson fala, quando se constata o desequilíbrio, fica mais fácil lidar com algum problema que venham a ter. Com certeza, com certeza. Ninguém é adivinho mesmo, viu, gente? Não dá pra acreditar nisso. Pode até ser desequilíbrio do profissional também. Pode ser um desequilíbrio do profissional. E aí ninguém tá livre disso, né, gente? Não... eu passei por uma situação muito engraçada, que não é engraçada porque é trágica, tá, gente? Seria cômico se não fosse trágico. Mas assim, como eu gosto muito disso e acabo me aprofundando nas possibilidades, gosto muito da prevenção e tenho esse olhar, né? Olho e dou uma dividida. Eu faço isso com os meus pais também. E eu tento respeitar, porque você tá frente a um profissional geriatra, neuro, gastro, sei lá. E aí, óbvio, eu tento me colocar no meu lugar de veterinária. Embora, gente, é muito difícil se pôr no seu lugar de veterinária, tá? Muito difícil, porque você tem um ser da saúde dentro de você. E aí, a geriatra fez lá o diagnóstico do meu pai. Aí, beleza, passou, né? A vida seguiu, então tá bom, tá tudo bem. Aí vai pro neuro, aí o neuro, mas eu desconfiaria disso, daquilo, de não sei o que, faria exame de não sei o que, tá bom também. E isso rolando a pandemia, né? E eu só pensando, fazer exame, levar, colocar, né? Enfim, colocar em risco, volta com Covid, e eu só no torcer de cara, mas no ok, doutor, né? Ok, doutor. E aí, a gente ama um homeopata, gente, ó, quem quiser, me passa um WhatsApp, que é o Dr. Pedro, a gente é apaixonada pelo Dr. Pedro, ele é homeopata humano. E aí, eu fui papear com o Dr. Pedro, que ele já é um senhor e ele é acadêmico, né? Então, ele tem muito trabalho publicado no nome dele e tal. E o Dr. Pedro, ele super aceita papear, discutir caso, né? Com a veterinária aqui. E aí eu liguei pro Dr. Pedro, falei, Dr. Pedro, queria conversar, tá? A geriatra falou isso, o neuro falou isso, fulano queria pedir um exame, mas pandemia e não sei o quê. E aí ele olhou pra minha cara e falou... Interessante, né? Um monte de pensamento, mas diagnóstico que é bom nada. E aí ele falou, o que você vê? E aí a gente começou a conversar, ele
me deu a possibilidade de ser ouvida ali como médica também, né? E nós chegamos ali à nossa conclusão que ele falou, Juliane, deixa isso pra lá. E isso já faz um tempo, né? A gente tá em pandemia 1 ano e meio e é o que nós fizemos aí, de fato. Aí a gente fez outros exames e tal, faz exame daqui, faz exame dali. Então, gente, assim, né? Não vou entrar em exames humanos e coisas humanas, porque eu também não quero ser médica de ninguém, mas é complicado porque eu adoro ir atrás do cara, referência de não sei o que, de não sei o que, mas não achem que aquele cara não erra, né? Que aquele cara é complicado, porque eu tô citando o caso do meu pai porque eu tenho olhar de filha. Nem todos os olhares de filha são relevantes, né? Eu sei que o meu mas o olhar de tutor, por exemplo, é um olhar que sempre tem que ser levado em conta. Então, assim, se a pessoa disse que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. A gente tem uma tutora aqui, uma cliente nossa, ela é fantástica, assim. Ela olha pra pugzinha dela, que tem 15 anos, e ela fala, voltou a infecção de urina? E ela fala, porque o odorzinho começou a mudar, porque o cheirinho da fralda e batata. Vai lá, faz. Então, o olhar do tutor é muito importante também nessa prevenção de não deixar algo progredir. E eu já vi colegas também, colegas que eu falo, colegas médicos veterinários, colegas médicos somente, falar, não, porque a pessoa tá inventando doença, porque a pessoa fica caçando doença. É uma questão aí. A gente tá com outro caso aqui também da nossa supervisora de atendimento, a Gabi, e a cachorrinha dela. Gente, olha, foi uma história punk, porque ela já tinha tido erlíquia, que é uma doença comumente transmitida ali pelo carrapato. Aí a gente tava, acho que foi num treinamento, a gente já tinha falado, olha, Gabi, precisa refazer os exames e tal. Num treinamento nosso, a cachorrinha tava virada de barriguinha pra cima, aí viu ali um nódulozinho, esse nódulozinho deu uma preocupada nela. Eu não lembro muito bem esse começo de história, tinha uma petequiazinha, petequia parece um batidinho, parece um hematoma, mas uma petequia ali. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que ela foi fazer os exames e viu que tava péssimo os exames da cachorrinha, tinha erlíquia, tinha babésia. Começou todo o tratamento, a cachorrinha começou a melhorar muito e ela falou, Ju, xixi normal, cocô normal, ela brincando, ela, ok, normal, aos olhos de um tutor comum, não tão excessivamente cuidadoso, tava tudo bem, sabe, tava tudo normal. E aí anteontem, ela viu uma micro gotinha de sangue na vulva da cachorrinha. E aí no dia seguinte já tava urinando sangue, enfim, ela tá internada, tava com 2.000 de plaqueta, vai precisar transfundir, acho que transfundiu ontem ou anteontem. Enfim, olha que enrosco que se cria em 2 a 3 dias, né? Mas enfim, era um olhar que ela tava super ligada ali, quando ela viu aquela gotinha, ela já levou, já fez, já internou, já transfundiu, mas é algo pro olhar cuidadoso mesmo. E a Fabi tá falando, nossa, a oncologista do meu filho de patas vive ignorando minhas suspeitas. Fabi, não dá pra ignorar as suas suspeitas, não dá. Porque assim, é muita ousadia do profissional falar que sabe mais do que o tutor. Tecnicamente a gente sabe, ok, porque você estudou pra isso, não é porque você é o super-homem, a Mulher Maravilha, mas é você que fica olhando pro teu bicho o dia inteiro, né? Então, gente, eu tenho umas percepções, assim, olha, eu pedi um exame do estopa, é a última coisa que eu vou falar, tá? Que eu preciso ir embora, a gente precisa trabalhar. Eu pedi um exame do estopa pro endócrino faz umas 2 semanas, acho que faz um pouquinho mais. E eu falei, eu tô desconfiada de hiperadrenocorticismo. E uma doença confusa, endócrina, enfim. Tem uma live falando de hiperadreno com endócrino, que é o Júlio, que é fantástico, tá? Salva no IGTV. E aí ele falou, deixa eu ver os últimos exames. Ele olhou e falou, não, Ju, imagina. Ele não toma muita água, ele não faz muito xixi. Tá aqui, ó, nesses exames de 3 meses atrás. Eu falei, agora ele tá tomando
mais água e fazendo muito xixi. Ah, quanto? Eu falei, sei lá, 100 ml a mais, mas tá. Aí ele falou, não, você é louca, vai, vamos tirar isso da frente. Pediu os exames, foi lá, deu. Não deu hiperadreno ainda, mas já deu alteração hídrica, mostrando no exame que ele tá tomando mais água, mostrando no exame que ele tá fazendo mais xixi, ganhando peso, que é outra questão do hiperadreno, tendo o triglicérides elevado, que é outra alteração do hiperadreno, ou seja, não fechou para hiperadreno no exame que ele fez. Mas, gente, para bom entendedor, meia palavra basta. Já tá com fitoterapia, já tá com acupuntura para isso, já estamos olhando para esse lado. A gente tem que se ligar, entendeu? Então, o olhar do tutor é tudo nessa vida. O Robson tá desejando um bom dia, que ele tem que ir, eu também tenho que ir. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. É super bom quando vocês vêm fazer companhia para mim. É legal deixar gravado sempre, mas com certeza quando tem gente aqui é muito, muito melhor. Então, muito obrigada, bom dia para todos nós. Amanhã vai ter uma live bem legal, às 8 da noite. Eu mesma que vou conduzir com o Jesse, que ele é especialista em quânticos, em florais quânticos. Então, ele vai falar dos benefícios para os pets e tá bem legal a live, não percam, tá bom? Obrigada, gente, beijos.